Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Olá pessoal, eu sou a Mariana, sou PO aqui na DTI Digital e hoje vim conversar um pouquinho com vocês sobre desperdícios em orçamento de TI. Você provavelmente aprova um orçamento de TI todo ano, corta onde acha que dá para cortar e mesmo assim sente que o dinheiro nunca é suficiente. Mas e se o problema não fosse falta de recurso e sim falta de visibilidade sobre onde ele está sendo desperdiçado? Pesquisas mostram que empresas perdem entre 25% e 40% do orçamento de TI em itens que não geram valor. E o pior, esses desperdícios não aparecem como erro, eles aparecem como processos que sempre foram assim e ferramentas que todo mundo usa. Hoje vou listar 9 principais ralos que consomem o orçamento de TI, que quase ninguém olha, mas que impactam diretamente nos resultados. Primeiro deles, licenças que ninguém usa. Software comprado por volume, ferramentas de projetos antigos ainda ativas, acessos de funcionários que já saíram da empresa. A correção é simples. Auditoria de login nos últimos 90 dias. O que não foi acessado provavelmente não precisa ser renovado. Segundo, infraestrutura superdimensionada na nuvem. Servidores provisionados para um pico que nunca acontece. Ambientes de homologação rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Recursos criados para teste que nunca foram deletados. Gartner estima que 35% dos gastos em cloud são desperdiçados. Na nuvem, você paga pelo que provisiona, não pelo que usa, e essa diferença pode custar bastante. Terceiro, retrabalho por requisitos mal entendidos. Feature desenvolvida, testada, entregue, que não era o que o cliente queria. O custo de retrabalho pode ser de 5 a 10 vezes maior do que o de fazer certo da primeira vez. E ninguém contabiliza isso como desperdício, entra como sprint normal. A gente normalizou refazer o que já foi feito e isso tem um preço alto. Quarto, sistemas legados mantidos por medo. Ninguém desliga porque pode precisar ou que é muito arriscado. Só que manter um sistema que custa caro e entrega pouco tem um nome, dívida técnica emocional, e ela tem juros altos. A pergunta certa é, se esse sistema caísse amanhã, o que realmente pararia? Quinto, reuniões que substituem decisões. Time de desenvolvimento parado esperando aprovação. Desenvolvedor sênior em reunião que não precisava dele. Pense no custo por hora de todos na sala, multiplique pela duração e pela frequência mensal. Um desenvolvedor sênior parado, apenas 1 hora por dia, pode representar muito desperdício ao longo do ano. Reunião não é de graça, ela tem um custo exato e raramente alguém calcula. Sexto, dados sem governança gerando reprocessamento. Relatórios inconsistentes que geram reuniões só para entender qual número é o correto. Decisões erradas tomadas com dados errados, esse é o custo mais alto de todos. Se o time precisa passar mais tempo explicando de onde vem o dado do que usando o dado de fato, você tem um problema caro nas mãos. Sétimo, automações que nunca saem do papel. Processos manuais repetitivos que podem ser automatizados e nunca são. Resultado, o custo desse processo manual nunca é calculado e ele está te cobrando todo mês, só não vem com nota fiscal. Oitavo, curva de aprendizagem pela rotatividade do time. Cada vez que um profissional sai, ele leva junto o contexto, conhecimento, as decisões que foram tomadas e o porquê delas. E o novo que chega precisa de semana, às vezes meses, para atingir a produtividade esperada. Multiplique isso pela frequência de turnover do seu time e você vai entender por que a entrega nunca escala como deveria. O problema não é só contratar bem, é reter conhecimento independente de quem está no time. Tempo gasto para resolver impedimentos, como o nono, especialmente quando envolve integração e comunicação com outros times. Um desenvolvedor bloqueado esperando resposta de outra área. Uma integração que parou porque o time responsável está em outro ciclo de sprint. Um ambiente que não sobe porque depende de infraestrutura que pertence a outro squad. Cada hora parada nesse tipo de impedimento é a hora de desenvolvimento desperdiçada. E quando você soma esse tempo ao longo de um mês, o impacto no prazo e no custo pode ser grande, mas ele não aparece em nenhum relatório. E é exatamente aqui que a inteligência artificial entra como um acelerador real. Alguns exemplos: licenças em infraestrutura, ferramentas de IA já conseguem identificar padrões de uso, sugerir redimensionamento automático e alertar sobre recursos ociosos antes que virem custo acumulado. Para requisitos de retrabalho, a IA consegue pegar um contexto ambíguo de um cliente e transformar em critérios de aceite, levantar cases que o time não considerou e gerar cenários de teste antes mesmo de começar o desenvolvimento. Isso sozinho reduz drasticamente a taxa de rejeição de entrega, considerando aí o famoso papel do discovery. Para sistemas legados, a IA ajuda a mapear dependências, documentar comportamentos que estão só na cabeça
das pessoas e criar planos de migração com muito menos risco. Em reuniões improdutivas, ferramentas de IA já transcrevem, resumem e extraem decisões e próximos passos automaticamente, reduzindo o tempo de reunião e garantindo que o que foi decidido realmente vire ação. Dados sem governança, a IA identifica inconsistências, sugere padronização, automatiza pipelines de qualidade que antes exigiam retrabalho manual constante. Para automações paradas no papel, hoje você consegue usar IA para criar fluxos automatizados em uma fração do tempo que poderia levar antes meses de desenvolvimento, hoje pode ser prototipado em dias. Curva de aprendizado, a IA vira uma memória viva no time. Ferramentas como GitHub Copilot, Cursor e base de conhecimento como IA permitem que um desenvolvedor novo entenda o contexto, as decisões e o funcionamento do sistema muito mais rápido, reduzindo o tempo até a primeira contribuição real. E para os impedimentos e integrações, a IA ajuda a antecipar bloqueios, sugerir caminhos alternativos, gerar documentação de contrato de API automaticamente e até simular integrações antes de depender de outro time, reduzindo o tempo parado esperando. O resumo é simples: o orçamento de TI não precisa ser maior, precisa ser mais consciente. E a IA não é só uma ferramenta para desenvolver mais rápido, ela é uma ferramenta para desperdiçar menos. Antes de perder mais budget na próxima reunião de planejamento, faça 3 perguntas. Pelo que estamos pagando que ninguém usa? Qual é o custo real do nosso retrabalho? E o que estamos mantendo por hábito e não por valor? Essas foram algumas dicas, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.